Olá pessoal, gostaria de estar falando nesse momento sobre algumas questões relacionadas ao atentado terrorista em Paris. Eu estive fora durante esse final de semana, não tive como gravar o vídeo antes. Fiquei, em primeiro lugar, sabendo dos acontecimentos pela televisão e depois acompanhando mais algumas notícias quando passei a ter acesso à internet. E no meio de toda essa tristeza, no meio de toda essa desgraça promovida pelos terroristas, nós acabamos nos perguntando, como cristãos, qual é a vontade de Deus sobre tudo isso, por que é que dentro do seu plano soberano ele tem por bem que essas coisas aconteçam. E muitas nos são as perguntas, mas poucas nos são as respostas. Eu tenho receio, tenho medo, tenho repúdio, aqueles que têm uma resposta fácil para toda a tristeza do mundo. Ao mesmo tempo, tenho repúdio àqueles que não veem na Bíblia uma resposta para todas essas coisas. Então, falando um pouco sobre a ira de Deus, um pouco sobre o Deus de amor e esse ataque terrorista em Paris, nós temos que ter a noção de que o Deus de amor descrito pela Bíblia, ele não é somente um Deus de amor, ele é também descrito como um Deus de ira, um Deus que está profundamente indignado com o pecado e também com o pecador. O Salmo de número 7 nos mostra como o Senhor ele está irado com o pecador. Ele diz de que se o homem não se converter, então ele afiará a sua espada. O Senhor não odeia somente o pecado, porque o pecado ele está em alguém. O pecado ele se encontra presente nas pessoas e o Senhor ele demonstra que ele também tem a sua ira sobre o pecador. E por outro lado, se o Senhor ele está irado, ele não está irado simplesmente por estar irado, mas ele tem um justo motivo, porque as ações dos homens, os pensamentos dos homens são continuamente maus. A gente vê isso lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, de que o Senhor olha para a terra e vê que toda imaginação do homem é sempre tendente e sempre vertendo para o lado mal. E isso faz com que a gente pense de um modo um pouco diferente, porque não é simplesmente falar da ira de Deus, mas falar da ira de Deus de uma ira justa contra indivíduos que o odeiam. Se eu odeio alguém ao meu redor, se eu odeio alguma atitude criminosa que acontece perto de mim, eu odeio porque aquilo me afronta de uma certa maneira. Eu não odeio, por exemplo, quem pinta sua casa de azul, porque isso não me traz nenhum repúdio. Mas eu odeio aqueles que promovem o aborto. Eu odeio aqueles que apoiam atos de terrorismo. Essas pessoas acabam sendo odiosas a mim, e não só a mim, a todos aqueles que compactuam da visão cristã, porque o mal não pode ser desassociado do indivíduo. E assim o Senhor também olha para o pecado e para o pecador. O pecado ele está profundamente arraigado no indivíduo, de maneira que o Senhor não pode odiar apenas o pecado e excluir o homem dessa relação, porque o pecado e o homem estão profundamente ligados, estão colados de uma maneira que somente o sangue do Senhor pode tirar e pode soltar desse vínculo terrível. Então nós vemos também lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 12, o Senhor falando através de Paulo de que a ira do Senhor, a ira do Senhor, perdão, é bastante manifesta. E por quê? Porque todos se desviaram. O apóstolo Paulo escreve que todos se desviaram, todos se fizeram inúteis. Ele está ali ecoando o Salmo de número 14, no seu versículo 3. Todos os homens se desviaram, não foram apenas alguns, não foram os franceses, foram os brasileiros, foram os americanos, todos os homens se desviaram. Então o Senhor ele é justo quando ele pune os homens. Por outro lado também, e
acrescentando nesse ponto, em Romanos, no capítulo 1, no versículo 18, o Senhor diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a iniquidade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. O apóstolo Paulo escreve, então, demonstrando de que Deus, ele se ira e de que Deus, ele se indigna com toda essa perversidade, e dos céus, então, ele manifesta a sua ira. Cada acontecimento na terra tem um firme propósito, cada acontecimento na terra tem uma razão de ser. Nada acontece por acaso. O acaso não pode nos proteger, como canta aquela famosa música. O acaso não pode nos resguardar. O acaso não existe, porque todas as coisas estão no controle de Deus. Então, nesse breve resumo, o homem ele é mau, o homem ele não busca a Deus e por isso ele é alvo da sua ira. Por outro lado, trazendo agora a questão do Deus de amor, do Deus de misericórdia que a Bíblia tanto fala e reiteradamente coloca para todos os crentes. A pergunta que muitas vezes se faz é: por que coisas ruins acontecem sendo que Deus é bom? Por que coisas ruins acontecem no mundo, sendo que Deus é um Deus de amor? E a primeira questão que eu queria colocar nesse ponto é de que os homens não estão nem um pouco se importando com quem Deus é. Mas, ao mesmo tempo, eles reclamam do que Deus faz. O homem não está nem um pouco interessado na palavra de Deus, nem um pouco interessado em ter comunhão com Ele, ele não está interessado em ir à igreja, não está interessado em orar, ele não está interessado em absolutamente nada. Mas quando algo de ruim acontece, ele olha para Deus e pergunta: por que isso acontece se tu és bom? Isso gera uma certa contradição, porque se eu não me importo com Deus, se às vezes as pessoas dizem que Deus não existe, por que agora você pergunta, como que para Deus, por que essas coisas vieram acontecer? Não faz sentido. Se você não crê em Deus, se você não crê que Ele existe, então não pergunte para Ele por que é que essas coisas estão ocorrendo. Se você vive totalmente displicente, se você vive totalmente rebelde para com a palavra de Deus, não pergunte para Ele por que essas coisas acontecem, porque você já vive de uma maneira como se Ele não existisse, como se Ele não fosse o seu Senhor. Então a gente tem que lembrar dessa questão, de que se você não está nem um pouco interessado na palavra de Deus, não se pergunte coisas relacionadas a Deus. Não faça esse questionamento, porque ele não faz nenhum sentido para você. No segundo ponto, estar aliançado, estar sendo alguém que adora ao Senhor, não significa que terá uma vida de sucesso, uma vida sem dores e sem lágrimas. Basta que a gente leia a Bíblia para chegar a essa conclusão. Em nenhum momento nós somos estimulados a crer de que uma vida cristã é uma vida sem dores, sem lágrimas. Os cristãos relatados na Escritura nos mostram que constantemente eles sofriam por causa do Evangelho. Eles sofriam por causa de Cristo, sofriam por causa de que o mundo está morto no pecado. As dificuldades, elas vão continuamente existir nesse mundo. Não dá para nós olharmos para o ataque terrorista em Paris e chegarmos a uma conclusão fria de que o país foi atacado porque não seguia o Senhor. É muito fácil falar isso. E quando nós olhamos para os cristãos que são perseguidos, para os cristãos que são mortos, será que eles também não seguiam o Senhor? Evidente que não. Charles Spurgeon tem uma pregação muito interessante, muito proveitosa nesse sentido. Coisas ruins acontecem para justos e injustos. Tragédias acontecem em famílias não cristãs e em famílias cristãs. Então, não é um julgamento objetivo, não é um julgamento fácil e não é um julgamento que deve ser feito de olhar para o povo em Paris e dizer que todos eles não eram crentes, ou porque o presidente, ou porque o grande governante do país não era cristão e não é cristão, que nós devemos então colocar a culpa especificamente nisso.
porque nós temos vários países, várias localidades onde os governantes não são crentes e esse tipo de barbaridade não acontece. Então a gente tem que se acautelar bastante quando a gente trata sobre esse Deus de amor. E fazendo então um balanço dessas duas coisas, do Deus que é irado e também do Deus que demonstra o seu amor na Bíblia, mas que em nenhum momento diz que o mundo seria um local tranquilo, que o mundo seria um local de flores e de sombra e água fresca, a gente pode concluir basicamente com quatro coisas. De que Deus ele é justo em punir os pecadores. Seja em Paris, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar. Ele é justo quando ele pune, porque os homens se rebelam contra ele. Os homens o odeiam e o Senhor então ele demonstra de que ele está irado com o pecador. Um segundo ponto, nós podemos crer também de que ser cristão não é sinônimo de vida tranquila. Talvez existissem cristãos que morreram nesse ataque. Talvez existiram cristãos que perderam seus familiares nesse ataque. Existem cristãos que morrem em ataques. Existem cristãos que são decapitados, cristãos que são perseguidos. Então, estar aliançado a um Deus de amor não é sinônimo de ter uma vida totalmente pacífica. É sinônimo sim de poder ter a confiança em Deus, mas não de que as dificuldades vão passar muito longe da nossa porta. E que a gente não pegue versículos fora do seu contexto para trazer a falsa ideia de que os cristãos não podem sofrer, porque a própria Bíblia deixa bem claro de que os cristãos podem sofrer. Em verdade, como já disse o pastor John Piper, o cristão ele tem um chamado ao sofrimento, por mais difícil que isso seja para nós. Um terceiro ponto, devemos então confiar no Deus soberano, num Deus que sabe melhor todas as coisas do que nós, num Deus que pode muito mais do que a nossa fraca fé, muito mais do que a nossa pouca esperança. Esses terroristas estão ao redor do mundo, esses terroristas com certeza possuem os seus infiltrados no Brasil e, humanamente falando, não há nenhuma inteligência que possa os deter. Mas existe uma inteligência muito melhor e muito superior a essa, que é a inteligência do nosso Senhor, que pode dominar e pode simplesmente aniquilar da face da terra todos esses terroristas. Porém, a confiança no Senhor não elimina o mal que eventualmente nos sobrevém. O Senhor ele pode excluir todos esses terroristas da terra, mas o mundo continuará sendo mau. O mundo continuará morto no pecado. Não são os terroristas que transformam o mundo num local de caos. É o pecado, é a falta de se dobrar diante do Senhor, pedir perdão e pedir para que Ele reine em nossa vida. É uma falta de total dedicação ao Senhor, uma falta de total entrega a Deus, que torna esse mundo um caos constante, ainda que sob a soberania de Deus, ainda que sob o controle de Deus. E um quarto ponto, então, e último, pelo qual nós podemos concluir, é que um Deus de amor, ele não é a única coisa descrita na Bíblia. O Senhor também nos revela de que Ele é um Deus de ira, de que Ele é um Deus revoltado com o pecador. Um Deus de amor não exclui um Deus de ira, que não exclui um Deus de misericórdia, que não exclui um Deus de paz, um Deus de longanimidade. O Deus do amor é também o Deus da ira. Então que a gente fique com essa reflexão, que nós pensemos um pouquinho, que nós entendamos a ira de Deus, que nós entendamos que Ele sim, de fato é amor e aos cristãos em especial é dado o seu amor de uma maneira muitíssima mais graciosa, de modo que nós podemos sentir isso, podemos confiar, podemos orar ao Senhor e que ao olhar para o Deus de ira, o Deus de amor e esse especial acontecimento lá em Paris, nós não tenhamos um sentimento de frieza com tudo isso. Ah, eram ímpios. O dia que acontecer com nós, será que teremos essa mesma resposta?
É muito complicado quando os crentes possuem rápidas respostas para todas as coisas. Então acho que nós podemos concluir dizendo que tudo isso estava dentro da soberania de Deus. E o Deus de amor estava ali presente. Podia ter sido muito pior. O Deus de ira também estava ali presente, porque homens e mulheres se revoltam contra ele. Resta-nos agradecer ao Senhor por podermos confiar nele. Resta-nos nos dobrar diante dele, a fim de que ele tenha misericórdia de nós e que nós nunca percamos a sensibilidade para com essas coisas terríveis. João Calvino dizia com relação à eleição, que não é o ponto aqui, mas ele dizia com relação a essa doutrina dos eleitos, de que o cristão ele deveria estudar essa doutrina sempre com temor e com tremor, para que ele nunca ficasse frio e simplesmente dissesse: ah, esse indivíduo não é eleito, ah, aquela pessoa não é eleita, por isso ela sofre as consequências da ira de Deus. Nós sempre então temos que ter, com relação a essas tragédias, um coração sensível, buscando ajudar aquelas pessoas e nunca tendo um ar de superioridade para com aquilo. Afinal, se nós somos crentes pela graça de Deus, pela sua infinita misericórdia, porque se fosse pela nossa própria vontade, nós não iríamos seguir ao Senhor. Então que fique essa reflexão, possamos ter a ciência do Deus da ira, mas também a ciência do Deus de amor, sabendo que Ele faz todas as coisas conforme o seu bom propósito. E prestemos as nossas condolências, prestemos as nossas súplicas ao povo de Paris, pedindo ao Senhor que traga conforto àqueles corações, mas também pedindo que o Senhor traga arrependimento àqueles corações, e não só deles, mas também o de nosso país, que tanto carece da glória e do evangelho genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.